Rapaziada, bora dar uma olhada aí o que a mídia tá falando do Flamengo aí. O Flamengo arrebentou na janela aí de transferências e o pessoal tá elogiando bastante aí. Bora que bora. A janela de contratações fechou ontem no Brasil e é chover no molhado dizer que a mais impressionante é a do Flamengo. Jorginho, Samuel Lino, Saul, Carrascal e Emerson Royal são 5 jogadores de seleção. E 3 deles, Saul, Samuel Lino e Jorginho, já estão jogando uma barbaridade, fazendo muita diferença aqui no Brasil. E a pergunta que a concorrência pode estar fazendo é a seguinte: mas quanto que o Flamengo gastou nessa janela? Só que essa não é a pergunta mais apropriada. A pergunta é quanto o Flamengo lucrou na janela de contratações. Você não ouviu errado, não. Para trazer esses 5 jogadores, o Flamengo lucrou nessa janela de contratações. Porque ele vendeu o Wesley, o Gerson e o Matheus Gonçalves por 373,3 milhões de reais. E para trazer os 5 que eu mencionei, ele gastou 277, ou seja, o lucro do Flamengo na janela, para melhorar tanto o elenco, foi de 96,3 milhões. Por que isso acontece? Porque tem um ditado, né, com quem mexe com grana, com quem entende com grana, que é o seguinte: dinheiro traz dinheiro. Quando você está bem administrado, arrecadando muito, com a casa em ordem, o dinheiro vai trazer dinheiro. É o caso do Flamengo agora. Na parte técnica, eu já falei, acho que é impressionante como o Jorginho, Saul e Samuel Lino estão jogando. Eu acho que o Emerson Royal e o Carrascal estão no nível abaixo, são opções para rodar o elenco. Mas vamos falar dessa janela, que eu acho que é a mais impressionante da história dos pontos corridos. Ela supera a de 2019, quando o Flamengo trouxe Rafinha, Gerson e Felipe Luiz no meio da temporada. Ela supera a do Botafogo no ano passado, quando o atual campeão brasileiro trouxe Vitinho, Alex Telles, Almada e Igor Jesus. Essa janela, ela melhora o que já era muito bom, que é o time do Flamengo. O Palmeiras, puxado pelo Andréas Pereira, faz uma janela muito boa. Eu acho que o Andréas está no patamar desses jogadores do Flamengo que eu mencionei. Danilo do Botafogo também está nesse patamar, de quem tem condição de fazer muita diferença. Mas na soma, né, do pacote que veio, do que já tinha, o Flamengo fica muito forte e eu não consigo enxergar em outras janelas, nem em 19, nem no Botafogo ano passado, nada semelhante ao que o Flamengo faz nesse ano. A concorrência tem 2 caminhos. Pode simplesmente olhar para esse poder de investimento, essa força que é o Flamengo hoje e falar: paciência, né? Os caras têm muito dinheiro. Ou podem correr para chegar lá. São 2 caminhos. Qual o seu clube vai escolher? Realmente foi uma janela absurda do Flamengo, né? Além de qualificar o elenco, no meu ponto de vista, né? O Flamengo ainda teve um lucro absurdo, né? Samuel Lino, meu Deus do céu, e Saúl jogam pra caraca. E o Jorginho também, né? Caraca, que janela que o Flamengo fez. Ainda tem o Emerson Royal e o Carrascal pra entrar, né, rapaziada? Já é, rapaziada. Mas vamos continuar olhando aí o que estão falando aí. E o fair play financeiro, sim, a gente vai precisar, porque senão a distância dos times vai ficar muito grande. Um time, vamos botar um time como o Flamengo hoje, que tem uma folha de 40 milhões mês, e tem time na Série A que tem uma folha de 5 milhões mês. A diferença é muito grande. Então, daqui a pouco vai acabar a concorrência. E a gente está notando isso um pouco no futebol. Se você pegar ali, tem 4, 5 times que estão há uma década brigando por títulos. E os outros só estão jogando os campeonatos. E isso é ruim. Quando você vai aí para uma Inglaterra, o Leicester um dia desses foi campeão, aí o Arsenal briga pelo título, o Liverpool briga, o City briga, o Chelsea briga. Então você tem 10 clubes brigando pelo título. Chega no Brasil hoje, ultimamente, o Botafogo apareceu agora, mas só estava dando Flamengo e Palmeiras, os dois poderes aquisitivos muito grandes. Então, se a gente não tiver, vai ficar muito diferente e vai ficar assim um campeonato feio, porque vai ter lá aqueles times ricos que sempre vão brigar para ser campeão e os times lá brigando para não cair. Não fica um campeonato atraente. Então, a gente tem que estudar uma forma de ter um fair play financeiro, de ter uma igualdade entre os clubes. E também, como ele disse, como a gente discutiu muito lá na CBF, tem que se arrumar um jeito de o clube não poder ficar devendo a outro clube. Se não tiver condições de pagar, devolve o atleta, desfaz a negociação, mas aqui não pode você estar utilizando um atleta que pertence à confiança, está jogando lá agora no Flamengo,
e o Flamengo não pagou a Confiança. Então, a Confiança perdeu aquele jogador que não tá, a parte do futebol do atleta não está sendo mais pro Confiança e está indo pro Flamengo que não pagou a Confiança. Isso não existe. A CBF tem que arrumar um jeito de que os clubes honrem seus compromissos com os outros clubes e, se não conseguirem honrar, que eles tenham algum tipo de punição. É um discurso muito mais fora da realidade do que da nossa cultura, né, Mauro? Queria ouvir sua análise sobre isso. Eu acho que isso aí é, sei lá, tem que falar alguma coisa, fala sobre isso. Mas não vejo espanholização. Eu vejo 2 times que têm dinheiro, os outros não têm, mas não tem fair play financeiro. Então, os times que não têm dinheiro também contratam e que se dane. Tem time como o São Paulo que finge que quer se recuperar financeiramente, mas quer contratar o Marcos Leonardo, que é um jogador caro. Tem o Oscar, que é caro. Tem o Lucas, que é caro. Tem o Caleri, que também não é barato. Então, essa é a realidade. Como não tem fair play financeiro, não tem espanholização. Teríamos, talvez, esse cenário se houvesse fair play financeiro. O Corinthians não teria o time que tem, teria que acertar suas contas. São Paulo, de verdade, acertar suas contas. É assim que funciona. Flamengo e Palmeiras teriam um poderio maior. E não seria tão simples, né? Chegar qualquer um e botar dinheiro no Atlético Mineiro, no Botafogo e formar times vencedores com clubes super endividados, que é o caso dos 2, que ganharam o Campeonato Brasileiro até Libertadores. Fizeram uma final. 2 clubes super endividados. Então, como é uma bagunça, então não tem. Poderia acontecer, sim, mas se tivesse fair play financeiro, provavelmente alguns desses clubes em algum momento já teriam tomado o caminho certo, que é o caminho da reestruturação administrativo-financeira. Mas não é preciso. Então, vão levando, todo mundo quer ser campeão e que se dane. Eu tenho falado muito sobre isso. Acho legítimo o torcedor de São Paulo querer um atacante como o Marcos Leonardo, depois das lesões do Caleri, do Ryan Francisco e do André Santos, os 3 atacantes, né? André Silva. Todos os centroavantes foram... Todos não, 3 deles foram se machucar. Tem lá o Dineno, que chegou cedido pelo Cruzeiro, e agora o Tapia, lá o chileno. Mas, em condições normais, se o São Paulo quisesse flamengar no sentido de se recuperar financeiramente, vai com esses aí. Em 2013, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Em 2014, o time estava mais fraco do que em 13. Elias foi embora. Marcelo Moreno, que era para ser titular, só não foi porque o brocador estava impossível naquele ano, também foi embora. É lógico que seria bom tê-lo no elenco, né? Carlos Eduardo, que não jogou tanto, foi titular a temporada inteira. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o Carlos Eduardo jogando. Foi embora também, porque não tinha dinheiro para contratar. Tá fechado, André. Tá mudo. Tá mudo? Agora não. Agora não. Ah, tá. O gol do Carlos Eduardo, né, Mal? Desculpe te interromper, mas Sim. era só para complementar o gol dele contra o Cruzeiro. Importantíssimo, né? Pois é, estava 2-0, ficou 2-1. O Flamengo fez 1-0 com o gol do Elias, que também foi embora, e eliminou o Cruzeiro, que era o time mais forte na temporada, foi bicampeão brasileiro em 13 e 14. Então, assim, o São Paulo não, ele quer tudo, ele quer se reestruturar financeiramente, eliminar as dívidas de curto prazo, quer brigar pela Libertadores. É impossível fazer tudo isso. É impossível. Se você quer realmente pagar as dívidas, colocar a casa em ordem, você vai ter um time mais fraco. Se conseguir uma classificação para um torneio como a Libertadores, você vai ser um figurante e vai pensar que lá na frente você vai ter chance de ganhar alguma coisa. Então não é verdade. Então, mas por quê? Porque não tem fair play financeiro. Que se dane. Então é difícil você ter essa tal espanholização. Não existe. Agora, se fosse tudo regulamentado, provavelmente aconteceria. Mas provavelmente outros clubes teriam tomado o caminho certo em algum momento. Porque eu percebi, cara, a gente tem que se organizar, porque a gente está ficando muito para trás. Mas como essa bagunça mesmo, então tá tudo bem. Você vê o Corinthians, a preocupação do Corinthians um dia antes do transfer ban, que sabia que ia tomar, porque... O Mauro travou? O Mauro travou aqui. André, daqui a pouco ele deve estar de volta aí. Se quiser complementar sobre isso, né? Eu acho que, se eu não estiver errado, André, você botou um Twitter, não foi? Sobre esse tópico também? Sim, é porque, cara, isso é um papinho cansado. Não é a nossa cultura. Não é a nossa cultura. A nossa cultura é o seguinte: se houver um desequilíbrio, vão fazer algo para ter equilíbrio. Porque sem o equilíbrio, a única coisa aqui que é atrativo é o equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, já era. As pessoas vão parar de acompanhar e tal, e então vão forçar uma situação de equilíbrio. Podem fazer fair play financeiro, mas podem inventar um teto de gastos. Eu só sei o seguinte: que espanholização é essa que o campeão brasileiro da Libertadores não é um nem outro? É o Botafogo. Que espanholização é essa que o time que chegou mais perto da tão sonhada tríplice coroa não foi um nem outro, foi o Atlético?
em 2021. Não existe isso no Brasil. Que espanholização é essa que um Fluminense ganha uma Libertadores? Fluminense ganhar a Libertadores é a mesma coisa que sei lá qual clube, e não estou falando da grandeza do Fluminense, estou falando do ranking, né? Na Espanha, ganhar a Champions. Qual a chance disso acontecer? O Sevilla ganhou um monte de Liga Europa, beleza, mas é Liga Europa. A Champions é Barcelona e Real Madrid. Quem ganha? E o Atlético Madrid chegou em 2 finais, mas também não ganhou. Real Madrid foi lá e ganhou, né? Então, assim, é conversa fiada. Aí, não, mas é porque nos últimos 10 anos eles ganharam. Todo ano tem pelo menos um título grande. Que todo ano, 2017, o Palmeiras e o Flamengo ganharam o quê? 2023 não ficou todo mundo na saudade porque o Botafogo largou o título brasileiro no colo do Palmeiras. Senão era outro ano sem nada, nenhum dos dois. Isso não acontece na Espanha. Não acontece assim, Champions espanhol, Copa do Rei, um dos dois não ganhar algum desses 3 títulos. Isso não acontece. E aqui acontece. Então, assim, não tem. E baianização, então, é loucura. O torcedor do Flamengo que acredita nisso é maluco. Porque o Flamengo não tem cultura para isso. O Flamengo, se começar a ganhar muito, ele vai se acomodar. Ele vai se deslumbrar. Porque é da cultura do torcedor do clube. Você vê, goleou 8-0 e tal, não sei o que. Deixa, vamos fazer a festa. Vamos fazer a festa aí do patrocinador. Show no intervalo, deixa, vamos lá. Porque... rapaziada, eu gostaria de ganhar todos os jogos 8-0, né? É o que eu falo já nos meus vídeos aí. Ninguém tinha pena da gente. Antes de 2013, o Flamengo era saco de pancada. Ia pro Sul, tomava sacode. São Paulo, então, esquece. Pegava Corinthians lá, era 4-0. Quando eu era criança, década de 90, o Flamengo ia lá pra Vila Belmiro, lá jogar com o Santos. Cara, era sacolada. São Paulo, então, o Flamengo tinha tabu de sei lá quantos anos sem ganhar do São Paulo. Cruzeiro vinha aqui no Maracanã dar sapatada no Flamengo. Entendeu? Então agora eu acho que tá na hora mesmo do Flamengo se impor mesmo. Se tem elenco pra isso, tem que se impor, rapaziada. Eu não esquento minha cabeça com isso não. Se puder ganhar todas de 8-0 é muito bom. Um gol do Flamengo. Só quem é Flamengo pra saber explicar, né? Contra o Vitória, 3 minutos já tava 2-0, se eu não me engano. 4 minutos, tava 2-0. Pô, ali já tinha torcedor querendo ir embora. A partida já tava decidida, né? É bom demais. Mas é isso aí, rapaziada. Ainda tem aquela questão do presidente do clube lá do Confiança, acho que é Pedro o nome dele, falando que tem que ter um equilíbrio, né? Essa questão do equilíbrio tem que se saber de que é, né? Se é um teto de gasto no futebol, variação em arrecadação, isso tem que ser definido direitinho, mas galera, basicamente isso não vai pra frente não. Eu acho que isso aí vai dar em nada, só pra mídia vender jornal mesmo. Mas é isso aí, esse é o vídeo aí, espero que vocês tenham curtido, beleza? Deixa um like aí, comenta aí também o que vocês acharam, beleza? Se inscreva no canal pra não perder nada, fechou? E é nóis, rapaziada, eu vou nessa aí, tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu.